Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois países em que a Covid-19 mata menos do que 0,1% dos casos registrados da doença. Sabemos que muitos casos não são registrados, porque existem muitas pessoas que são assintomáticas e, portanto, ainda não temos ideia de qual a real taxa de mortalidade associada à Covid-19. Mesmo assim, nós vamos trabalhar aqui com os dados que nós temos disponíveis, que foram obtidos do site Worldometer, que está atualizando diariamente os dados relacionados ao número de casos registrados e ao número de mortes relacionadas à Covid-19 em todos os países afetados. Um desses países possui uma população de 2.881.053 habitantes. O outro país possui uma população de 5.850.342 habitantes. São populações bem menores do que a população brasileira. A renda per capita do primeiro país é de 96.804 dólares. E a renda per capita do segundo país é de 98.827 dólares. São rendas per capita bem mais altas do que a renda per capita brasileira. A população acima de 65 anos no primeiro país é de 1,3% e no segundo país de 12,9%. A mortalidade pela Covid-19 é de 0,098% no primeiro país analisado e 0,063% no segundo país que nós estamos analisando. O primeiro país que nós estamos analisando é o Catar e o segundo é Singapura. Aqui vamos analisar alguns dados relacionados à mortalidade de alguns países selecionados e também os dados relativos à população acima de 65 anos de alguns países selecionados. Nós estamos comparando Catar e Singapura com alguns outros países. Por exemplo, aqui a mortalidade comparada. Como já vimos, Catar e Singapura com uma mortalidade menor do que 0,1%, o Japão com uma mortalidade de 5,27%, Itália com uma mortalidade bem alta de 14,48%, Espanha com mortalidade de 9,31%, e Brasil com a mortalidade de 4,87%. Aqui os dados relativos à população acima de 65 anos, no Catar, como já vimos, 1,3%, Singapura 12,9%, Japão 27%, Itália 23%, Espanha 19,4% e Brasil 8,6%. É muito comentado que a mortalidade na Itália foi alta porque a população é muito idosa, mas a população japonesa é mais idosa do que a população italiana e mesmo assim a mortalidade do Japão é bem menor que da Itália. E isso que no Japão foram realizados muito poucos testes. Se fossem realizados mais testes, provavelmente essa mortalidade seria ainda mais baixa. Porque quando são realizados mais testes, pessoas assintomáticas ou com casos leves da doença também são selecionadas. Aqui dados relacionados à renda. Catar com uma renda de 96 mil dólares, como já vimos, Singapura 98 mil dólares, Japão 41 mil dólares, Itália 42 mil dólares, Espanha 40 mil dólares. Essas três rendas aqui equivalentes à renda brasileira mais baixa de 14.951 dólares. Aqui os dados de outros países, escolhemos aqui Portugal com uma mortalidade de 4,04%, o Reino Unido com uma mortalidade também alta de 14,08%, Japão, Itália e Espanha, que já havíamos visto. Incluímos aqui também a Bulgária, com uma mortalidade de 5,24%. Portugal foi selecionada por causa da população idosa, que também é numerosa, 21,5%. O Reino Unido, uma população de 18,5%, população idosa, também numerosa. Bulgária, 20,8%, também numerosa a população. E comparando aqui os dados de todos esses países, nós podemos perceber que a mortalidade no Reino Unido, Itália e Espanha foi mais alta do que a mortalidade dos outros três países, mesmo tendo uma população idosa com um percentual similar.
O que nós podemos concluir a partir desses dados? Nós podemos concluir que o percentual alto de população idosa explica o problema da mortalidade alta em parte, porque há países com uma população idosa bem numerosa e com uma mortalidade mais baixa. Isso significa, no nosso entender, que medidas como o uso de máscaras e o lockdown foram muito efetivas na redução do número de casos e na redução da mortalidade. O que nós queremos enfatizar nesse vídeo é que o uso de máscaras em nosso país deve ser mandatório. Muitas pessoas aqui em nosso país ainda não estão usando máscaras. E os casos da doença, os casos de Covid-19 estão aumentando vertiginosamente. Nós precisamos urgentemente realizar o uso em massa de máscaras pela nossa população. Dessa forma, nós vamos conseguir salvar muitas vidas. Mesmo que você seja jovem, mesmo que você tenha bastante saúde, isso não significa que você não pode transmitir a doença para uma pessoa mais velha ou com a saúde mais comprometida da sua família. Quando você usa máscaras, nesse caso, é mais para proteger os seus familiares e também para proteger os seus amigos. Usar máscaras não é algo agradável, não é algo confortável, mas vale a pena o esforço se for para salvar vidas. Pense nisso com muito carinho. Desejamos a todos uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!